Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou ler uma parte aqui chamada Os Falsos Mestres, né? 2 Pedro, capítulo 2. Se eu ler isso aqui, só o versículo 1 e o 2 já dá para mim explicar o que eu quero falar para vocês aqui. Mas o capítulo ele é muito interessante e eu vou ter que ler ele inteiro, porque no final tem uma coisa que faz toda a diferença, né? Tudo é importante, mas assim tem aquelas coisas que a gente grava mais na mente, né? E eu quero que, se a salvação interessa para você, gostaria que você ficasse até o final do vídeo, tá? Porque eu acredito que vai ser bom para você. Uma vez que tem muito engano hoje, né? Hoje em dia tem muito engano. Eu acho que já sempre teve como está escrito aqui, mas hoje em dia eu acho que tá pior as coisas, né? Então eu vou ler o capítulo todo, o capítulo 2 de 2 Pedro, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzidos a cinza, e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios, os injustos, para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência da imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Isso está falando de pessoas que estão ensinando, hein? Enquanto os anjos, sendo os maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor, mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando no que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas
eternamente se reserva. Pecadores, hein? Por quê? Falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com as dissoluções. Aqueles que se estavam afastando-se dos que andam em erro, vou ler de novo porque ficou meio esquisito o jeito que eu li, né? Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Será que tem isso hoje? Eita, rapaz! Porque de quem, olha só, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo também, se faz também servo. Se você é vencido por alguém, você se torna servo daquele que te venceu na conversa. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor que lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Só até aqui, pessoal, final do capítulo. Você vê quanta coisa interessante aqui, hein? Você não vai ouvir essa pregação aqui numa igreja neopentecostal. Eu não sei se você congrega se você é crente, se você não é. Se você não é, você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer aqui. Mesmo você não conhecendo a palavra de Deus. E você já conhece principalmente. Porque o que acontece? Tem muita gente, pessoal, prometendo liberdade. Mas na verdade ele oferece um engano para você. Eu fui no oculista esses dias. E uma senhorinha muito atenciosa, ela me atendeu lá e tudo, né? Aí eu estava vendo vazio a loja ali, eu aproveitei para falar um pouquinho das coisas para ela, até voltou, sentou um pouquinho ali e percebi que ela estava bem interessada nas coisas que Deus estava dando falar para ela ali. E aí uma das coisas que ela falou para mim, eu guardei isso na memória, ela falou assim: eu leio o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Aí eu pensei, mas, meu Deus, como é que pode? Uma pessoa já numa certa idade, né? Ela está lendo o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, o que acontece é o seguinte: tem muita gente ensinando. Mas o problema é que muitas vezes tem veneno na panela. Né? Tem veneno na panela. O que acontece é o seguinte, pessoal: a mentira, ela tem um braço forte. Toda mentira, ela tem um braço forte. E não tem só um braço, tem os dois braços, tem perna e tudo, mas o braço forte da mentira, no meu entendimento, sabe o que é? É colocar um pouco de verdade. Então eu pego as escrituras, falo coisas boas, que a escritura realmente ela é convincente, né? Ela tem coisas, né? Ela é muito boa, né? Até mal pregada a escritura ainda é útil. Até mal pregada, porque se você for ver num lugar onde não existe a pregação do Evangelho, observe como que é o comportamento das pessoas lá, a mentalidade, né? Você observa, mesmo um Evangelho que está muito distante daquilo que realmente é, ele ainda tem a sua utilidade. Só que o que acontece? Quando a pessoa quer enganar, aqui no caso está falando por avareza principalmente, ela vai usar, vai falar várias mentiras e vai colocar a verdade no meio. Essa verdade é o que vai confundir a mente das pessoas. Então, por exemplo, por que eu vou ler a Bíblia segundo Allan Kardec, se eu tenho a própria Bíblia para me ler? Por que eu tenho que aceitar que uma pessoa interprete as escrituras para mim? Por acaso ele é superior a você? O Espírito de Deus, ele não vai escolher uma pessoa só um doutorado nas escrituras, no entendimento, na teologia, alguma coisa assim, para poder ensinar para as pessoas. Não, eu acredito que
o poder de Deus, ele alcança desde o pequenininho, mesmo aquela pessoa que se acha tão pequeno, porque na verdade ninguém é tão pequeno assim. Ninguém é grande ao ponto de ser do tamanho de Deus, mas você é muito mais poderoso do que você imagina. A partir do momento que você tem entendimento, você já pode escolher entre o bem e o mal. Você escolhe os seus caminhos, tá certo? Tem coisas que às vezes a vida coloca a gente naquela situação, mas no geral, você que escolhe o bem e o mal, é você que escolhe. Então, a partir desse momento, você tem poder também. Tanto tem que você vai ser cobrado pela vida que você tem, pelas obras que você faz também. Tudo bem, se você for uma pessoa convertido e você for uma pessoa arrependida dos seus pecados, se você for uma pessoa lavada no sangue do Senhor Jesus, você não vai ter pecado, por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus lavou os seus pecados. E lava os pecados de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Né? Ainda que os seus pecados sejam vermelhos, ele vai se tornar branco como a neve. Tudo bem. Mas o que está escrito aqui é o seguinte, que muitas pessoas, elas vão querer sair do caminho que elas estão. Elas vão reconhecer, não, eu estou errado mesmo, meu caminho não está sendo bom, eu não estou agradando a Deus, né? Só que daí o que acontece? Ela vai encontrar um falso mestre. Os falsos doutores, não vai pensar que esses falsos mestres é qualquer não, são pessoas estudadas, pessoas que conhecem muitas escrituras. E essas pessoas vão enganar ela. Elas vão se tornar escravas daquelas pessoas que estão enganando ela. E é o que a gente mais vê hoje em dia. Por que tem gente que não prospera hoje em dia? Nem prosperou e nem vai prosperar enquanto não estiver livre. Porque um pouco você é preso pela sua própria mentalidade. Se você é uma pessoa que você nunca procura melhorar, nunca procura entender, não se interessa porque é bom, não se interessa em conhecer as escrituras, só vai pela cabeça dos outros, você vai ser próspero aonde? O que não vai faltar é gente para querer comer o seu dinheiro. Então não vai faltar. Por que você vê aí pastores falando que tem carro tal? Eu vi um pastor falando uma vez aí, um tal aí, falando que ele não atenderia para cuidar de uma denominação, de uma igreja, né, pastorear uma igreja, porque quando as pessoas dizem ele com relógio Rolex, olha só, a preocupação dele é com o relógio Rolex. Falando que quando as pessoas dizem com Rolex, não sei o que lá, não sei o que lá, foi mais ou menos assim, que faz tempo que eu vi esse vídeo, eu não me lembro mais exatamente, mas a base da conversa era essa. Então as pessoas iam achar que ele estava roubando. Quer dizer, você acha que isso aí é pastor? E aí? Estava preocupado porque se alguém visse ele com um relógio caro, então ia dar a impressão que ele estava roubando ali a igreja, né? Só que é o tipo de pastor, do pregador, que tudo ele transforma em dinheiro. Eu vou sair um pouquinho desse assunto. Eu trabalhei 20 anos de porteiro, mais de 20 anos de porteiro. Eu gostava muito assim no dia de domingo, por exemplo, trabalhar no domingo, para mim tá normal trabalhar no domingo. Eu gostava de, na hora do almoço, assim, pessoalmente, não tinha ninguém na empresa quase, colocava ali meu celular no cantinho, um tablet, um notebook, alguma coisa assim, colocava lá e gostava de colocar uma pregação para mim almoçar, escutando aquela pregação. Mas olha, tantos pastores que são famosos no Brasil, algum até do exterior, olha, eu vou te falar, é muito difícil você conseguir ver um vídeo que você possa ouvir do lado de uma pessoa, porque senão você passa vergonha. Se você colocar uma pregação da maioria desses pastores famosos aí, da maioria, para falar a verdade para você, eu posso até estar errado, eu não conheço o testemunho, não conheço o coração, mas a única pessoa, o único pregador que eu conheço e que eu acredito que realmente é uma pessoa que tem uma pregação sem interesse, é o Paul Washer. Talvez eu esteja errado, eu não vou julgar, isso aí é Deus. Não que não tenha. Veja bem, eu não estou falando que não tem outros pastores. Eu estou falando que eu não conheço. Entendeu? Vamos deixar bem claro. Senão vai falar, todo pastor é mentiroso. Não, nada disso, não estou falando. Estou falando que é muito difícil você sentar assim numa mesa para chegar uma pessoa que não conhece as escrituras, porque quem tem um conhecimento das escrituras e quem tem um pouco de firmeza nas coisas, já sabe mais ou menos qual é o caminho das coisas, você escuta uma pregação, você pega aquilo que é bom, né? Você pega aquilo que é bom e que não presta, você vai dispensando, você sabe que tem isso, a gente sabe que é assim, né?
Mas você escutar uma pregação que você possa escutar junto com uma pessoa assim, é bem difícil. Você vai passar vergonha. Porque no final, tudo transforma em dinheiro. E isso porque a palavra de Deus diz que a salva é para você pegar gratuitamente, não é para você cobrar. Né? Dá de graça aquilo que de graça você recebeu. Então, você passa vergonha e não é pouca. É um absurdo, é um absurdo. É gente querendo mostrar até no Dolce & Gabbana, aí que tem sei lá, uma Ferrari na garagem. Eu estou com uma roupa meio suja aqui, algumas coisas, um braço meio sujo, que aqui está em reforma aqui, passa a mão nas paredes aqui. Então, o que acontece? O que você vê mesmo são pessoas querendo se aparecer. Aí já colocam, na hora da pregação, já colocam um fundo musical, porque na verdade o que eles querem é entrar no emocional da pessoa. Eles não querem pegar o evangelho para a salvação da pessoa, para a pessoa ser uma pessoa liberta. Não é isso, não é interesse deles. É eles se aparecerem. Você vê um congresso lá, você vê um congresso, aí você vê um pastor pregando, ali um pastor pregando, e uns 150 em cima do culto. Para que aquilo, gente? Quem é que tem que se aparecer? Toda vez que a gente quiser fazer as coisas para se aparecer, a gente passa vergonha, a gente cai no ridículo. Ridículo. Uma pessoa pregando, e 120, 150, 80, 70, sei lá quantas pessoas, tudo lá em cima do púlpito, lá junto, lá, sentado lá. Tudo querendo se aparecer. Sendo que a palavra de Deus fala assim, que você tem que usar os últimos lugares, né? Nas festas, onde você for. Então você vê, o intuito, na verdade, infelizmente, das grande maioria das denominações é simplesmente dinheiro. Não estou falando que não existe. Ele fala isso porque ele está defendendo. Não estou falando defendendo ninguém, não. Estou falando que todo mundo é. Eu estou falando que tem muito isso. Então, aquilo que está escrito aqui é o seguinte: que como já havia antes falsos mestres e falsos profetas, e até continuar tendo gente enganando as pessoas. E muitas pessoas vão seguir as suas dissoluções. Está escrito que as pessoas vão seguir eles com facilidade, porque a lábia é grande. E vão seguir as suas dissoluções e vai ser blasfemado o caminho da verdade. Olha só que interessante, o caminho da verdade vai ser blasfemado. Quem fala a verdade vai ser considerado um trouxa, um bobo. É assim que funcionam as coisas. Mas está escrito ainda que a pessoa vai tentar sair do erro, vai encontrar um enganador, vai encontrar um mentiroso, entendeu? E ela vai cair no erro novamente. Vai ser como a porca que volta ao seu espojadouro e o cachorro que volta ao seu vômito, né? Mais ou menos assim que está escrito aqui, ó. Desse modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavava o espojadouro na lama. Então, infelizmente, muitas pessoas elas vão cair nesse laço aí. Elas vão encontrar um mentiroso, porque o que você vê pessoas presas a denominação é muito grande. Nós não somos salvos para servir denominação, nós somos chamados para servir denominação. Nós somos chamados para servir a Deus, porque toda denominação tem seus erros. Ora, se eu defender a minha denominação, com unhas e dentes, eu vou ter que defender o que está errado lá também. Agora, aí você fala, mas como um pastor, uma pessoa que estudou tanto, ela vai enganar as pessoas assim? Vai enganar e não vai ser pouco não, você vai ser vítima de um engano muito grande e você simplesmente não vai se cumprir as escrituras na sua vida, porque você é uma pessoa enganada. Aqui está escrito que você é um escravo. Claro, não estou falando que você é assim, estou falando que tem casos assim, né? Aqui está falando que você é escravo. Escravo é escravo. Se você não é liberto, você vai para as ideias dos outros. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: eu não sei ler, não tem problema. Deus pode falar com você do mesmo jeito. Põe lá um áudiozinho, o livro de Crônicas, Gênesis, põe toda a Bíblia para vocês, vai escutando, vai escutando várias vezes aquilo ali, que você aquilo que você não está entendendo, porque como está falando de coisas de tempos antigos,
né, e de coisas que não eram da sua época, então você vai sofrer um pouco para entender. Mas a partir do momento que você vai ouvir, daqui a pouco você vai ligando uma coisinha com a outra, vai ligando uma coisinha com a outra. Quando alguém falar para você, você mesmo já vai ter o seu discernimento da Escritura. Não espere que os outros façam o discernimento das Escrituras para você. Não, é você mesmo que tem que entender. Tudo bem, passou um pregador fala ali, você vai comparar as Escrituras. É necessário que você faça isso, para que você não se torne uma vítima. Se você for um relaxado ele não vai se dar bem em nada. Já começa por isso. Relaxo, nada que é feito com relaxo vai sair bem feito. E muito menos a salvação. Se você não busca a sua salvação, se você não tem interesse por ela, infelizmente, meu querido, aí você acha que não, eu paguei dízimo. Não, o meu dízimo eu pago certinho. Infelizmente, meu querido, você vai para o inferno pagando dízimo. Se você não entender as escrituras, não obedecer a palavra, o dízimo não vai te salvar. Lamento muito te falar. Inclusive, eu digo para você. Uma das minhas confissões de fé é isso. O dízimo é engano. Já começa por isso. O dízimo ele foi feito na época lá para os israelitas, né, como está escrito em Malaquias, como lá mesmo, se eu não me engano, já fala também que o dízimo só era para ser dado só na tribo de Levi, não era para dar nem para outra tribo de Israel. Já começa por isso, muito menos para os pastores de hoje. Mas como é que vai? Aí muitos pastores hoje em dia, eles até falam que realmente, né, que realmente não é mais lei, mas usa como exemplo. Você entendeu? Aí o que acontece? Você acha que uma pessoa que tem lá o seu salário alto vai simplesmente ir contra a igreja? Para perder o salário? Para perder as viagens? Ele vai contra a igreja? Se tiver um absurdo, ele vai pregar porque ele depende daquilo. Você pensa com um certo pastor dizer, você é um cara desse, quer trabalhar de novo? Que quer acordar 5 horas da manhã, igual trabalhava 20 anos, trabalhando 12 horas por dia, trabalhava a mais do que a lei mandava e era obrigado a trabalhar pela necessidade. Eles não vão querer fazer isso aí, eles vão querer estar sempre com o seu salário em dia, convênio médico, carro muitas vezes pago pela denominação, entendeu? Muitas vezes cobrar para ir pregar. Não quero ser repetitivo, mas infelizmente é o que a gente está vendo. Então, o que eu considero é o seguinte: não é evangelho segundo Allan Kardec, nem segundo fulano, nem ciclano, não. O evangelho é segundo o seu entendimento. Segundo você lê as escrituras, não sabe ler? Põe um áudio, hoje em dia tá fácil, põe um áudio lá, Gênesis, né? E vai seguindo o Deuteronômio que tiver para você ler até o final, vai ouvindo até o final, vai guardando, você vai ver que ele tem coisas ali que jamais um ser humano da sua própria natureza ele ia falar aquilo ali. A Bíblia é uma sequência tão incrível que você percebe que não é filosofia humana. A filosofia humana ela é muito finita, ela acaba muito fácil. A pessoa fala bem as coisas bonitas ali já fala, não, a Bíblia não. É tão incrível que foi sendo juntado esses livros aí e tudo, né, essas cartas, esses peganinhos aí, e hoje tem as escrituras aqui que é uma maravilha, onde você realmente aprende coisas incríveis. E ainda digo mais, se não for ainda o poder de Deus ainda, só a escritura com todas as suas maravilhas ainda não te guarda. Se você não buscar fora o conhecimento das escrituras, o poder de Deus através da oração, e diz, Senhor, me guarda, me dá forças, né? Me livra de todos os males, abre a minha mente, fala comigo. Pode falar com Deus, pode, se você sentir a sua necessidade, você pode falar assim, eu estou precisando disso, precisando daquilo, pode falar. Ele que é seu pai, não está escrito lá, tudo que eu tenho é teu, do filho, na parábola do filho pródigo. O filho não tinha aquilo porque ele não pediu, porque Deus quer que você dialogue com ele, que você converse com ele como de pai para filho. E você, sendo um bom filho, você não vai pedir coisas absurdas, você vai pedir a sua necessidade. E Deus quer que você peça mesmo para que você veja Ele atuando na sua vida. Se eu fosse contar testemunho de milagres maravilhosos que Deus fez na minha vida aqui, eu posso passar horas contando aqui, foi muitas horas que Deus tem feito na minha vida, entendeu? É coisas que não tem como alguém falar assim, isso foi coincidência. Não é coincidência não, para quem não crê tudo é coincidência. Para quem não crê tudo é coincidência, mas para quem crê não existe coincidência, existe poder de Deus na nossa vida.
tudo. Eu acredito que tem um cisco que está no chão que foi lá, ele está lá porque Deus permitiu que ele está lá. Tá bom? Então, a minha mão está suja de... É massa ruim que eu passei na parede. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Essencialmente, hoje é assim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Busque o seu conhecimento. Não seja o seu entendimento, a Bíblia segundo fulano ou Beltrano, não. É segundo o que você lê. É segundo o que você entendeu. No seu ler, não, eu li, mas não é nada disso aí. Porque se você não fizer, porque a coisa mais fácil que tem é você pegar um trecho da Bíblia aqui, um texto fora do contexto, e você pode criar qualquer assunto que você imaginar. Você pode falar que adultério é bom, que pode adulterar. Você pode falar que mentira é bom, porque tudo tem tudo aqui. Na Bíblia tem. É só você saber separar certinho aqui, que você consegue colocar o que não presta é bom. Você consegue fazer isso com a maior naturalidade. Então, a única maneira que você tem de escapar é você conhecendo. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, você precisa dos dois, conhecer a Escritura e que Deus te guarde para você não cair em erro também. Porque senão, vou repetir, você vai encontrar um enganador, você quer sair do erro e você simplesmente vai ser enganado e vai cair no erro de novo, vai se tornar escravo do pecado, e o escravo do pecado não entra no reino dos céus. Infelizmente, eu tenho que falar isso para você. Mas eu acredito que você vai meditar mais, que você vai buscar mais o conhecimento das Escrituras e não vai se deixar levar mais tão fácil pela conversinha fiada de muita gente. Infelizmente é triste você saber que você abre um vídeo ali no YouTube, ali de um pregador, às vezes a mensagem está tão linda, tão envolvente, porque eles são bons no que fazem. São pessoas que têm conhecimento, sim. Eu gosto muito de ouvir alguma coisa que não está na Escritura, alguma coisa que você vê que tem sentido. Não é que a história conta. Por exemplo, Flávio José, que é o historiador da época do Senhor Jesus, que nem crente era, né? O Flávio José ele foi pego pelos romanos lá e depois passou para os romanos, então ele escrevia lá, ele não era nem crente, mas muitas coisas que ele escreveu lá, nossa, você percebe que realmente é muito bom você ter um conhecimento até além das Escrituras. Não está escrito, mas você sabe o que é mais ou menos daquela maneira lá. A história conta, né? É muito bom, mas é triste você ver que sempre vai chegar numa determinada parte que vai cair aonde? No tal do dinheiro. Vai cair no dinheiro. Porque eu tenho a impressão que assim, quando a arrecadação abaixa um pouco, ou muito, tem que chamar um pregador. Tem. Porque ele tem que induzir, ele tem que emocionar, entendeu? Aí ele trabalha, ele se esforça, ele estuda bastante a Escritura e tudo, mas pode ter certeza que não vai ser de graça. Se você não ficar esperto, você vai cair no laço. Mas tem que pagar os custos da igreja. Tudo bem, daqui a pouco eu abrir uma igreja lá no centrão, lá que custa não sei quantos milhões para manter uma igreja aqui. Eu não tenho dinheiro para isso. Isso é salvação. Se eu dependesse de ser salvo para pagar o custo de uma igreja gigantesca por aí, eu estaria muito enrolado. Tá bom? Então, tudo bem. O Congresso também tem as suas casas de oração, tem as casas de oração que são grandes, tudo, mas lá é feito de outra maneira, entendeu? Onde eu congrego pode ter todos os defeitos. E tem vários defeitos. Não estou falando que não tem, eu já falei para vocês, se eu falar que eu não tenho, eu estou mentindo. Lá tem defeitos, tem erros também. Mas se você não der um centavo durante 10, 15, por todo o tempo que você estiver lá, ninguém nunca vai saber se você deu ou se você não deu. Não tem aquele negócio de passar com sacolinha, nem maquininha induzindo você, constrangendo você, a ou dar ou você passa vergonha. Não, você vai congregar, vai ser tratado normalmente. Você pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos sem contribuir, você vai ser bem tratado da mesma maneira. Nunca alguém vai olhar a para você e falar assim, isso aí nunca contribuiu. Bom, não vou falar que alguém possa um dia fazer isso aí, que eu também posso garantir. Mas eu pelo que eu percebo, não nada a ver com isso aí. Por que tem que o dia do Senhor é domingo? Quem falou que o dia do Senhor é domingo? Onde que está escrito isso aí? Que o dia do domingo é dia do Senhor? É para você estar lá todo domingo, porque enquanto você estiver lá, está caindo dinheiro. Não é pensando na sua salvação, é pensando neles, no próprio bem-estar deles. Infelizmente é assim que funciona.
Porque se fosse para guardar um dia, tinha que guardar sábado mesmo, não é guardar domingo. Ah, porque na Bíblia fala que se reuniram no domingo, reunião domingo, mas se fosse na segunda, falava que era na segunda. Não significa que dia domingo é dia do Senhor. O dia do Senhor é todos os dias para aquele que crê. Não é dia e noite, todo dia, toda noite, toda hora, todo minuto é do Senhor. Para nós não tem mais isso aí, para o crente, para aquele que adora em espírito e verdade. Então é todo tipo de engano para as pessoas serem enroladas, enganadas, ludibriadas. E a prosperidade do dia você nunca vai ter se você não guardar a palavra, entendeu? Ah, mas é porque não, mas eu vivo bem, você tem, mas e o cara que ganha um pouquinho? Não vai só sofrer as consequências lá, porque, gente, a vida, ela não é igual para todo mundo. Esse vídeo está bem longo, mas, não sei, cada um, se a pessoa achar que é interessante, ela fica ouvindo, senão, né, tem outras coisas para ver. Então, a vida, ela não é igual para todo mundo. Você calcula uma pessoa que ganha, por exemplo, R$ 1.300. Você acha que a vida dele é igual ao cara que ganha 13 mil? Do que o que ganha 130 mil? Do que o que ganha 40 mil? A vida não é igual para todo mundo. Então você não pode olhar só pela sua situação, você tem que olhar pela situação dos outros. Os outros que se lascam, então é assim, não é assim. Entendeu? Gente, Deus fez as coisas tão simples, de uma maneira tão simples. É o ser humano que complica. É o ser humano que complica e complica muito. Olha só, vamos supor, eu vou montar uma igreja, um exemplo, uma denominação, um grupo, né? Aí eu pego o irmão fulano, o irmão ciclano, o irmão Betano, vamos congregar só nós aqui agora, então, vamos. Aí eu vou pegar e vou alugar um salão lá no centro de São Paulo. Eu vou ter condições de bancar isso? Para bancar isso, quem é que vai ter que pagar? É nós, né? Vou ter que juntar ali com a Irmandade e pagar. Então, como já é feito por interesse muitas das vezes, aí escolhe-se um lugar onde tenha muita gente, onde tenha muito movimento, como no mercado. Você vai para o mercado, um lugar não passa ninguém. Você quer escolher um lugar que tenha muito movimento, porque o seu interesse é comércio, simplesmente comércio. A gente vê igreja, falaram até nos Estados Unidos, de igreja sendo vendida com todo o povo lá dentro, toda a Irmandade. Dinheiro, comércio, é uma organização. Infelizmente tem muito isso. Não estou falando que todas são, já falei. Não estou falando que todas são. Mas que tem muito isso, tem. Tá bom? Então, vamos ouvir aquilo que é bom, desprezar aquilo que não presta. Eu sempre ouço as pregações dos pastores e tudo, mas infelizmente eu sempre me deparo com esse finalzinho aí que acaba sempre no dinheiro. Trabalho se transforma em sangue, sangue é dinheiro, é uma mistura tão grande que é difícil até de explicar. Então não se esqueça, como já havia falsos mestres, também haverão, existe hoje, vai continuar havendo, né? Quem tem que se cuidar é você, tá bom? Muito obrigado pela paciência e até o próximo vídeo, se Deus preparar todas as coisas.